Quando você observa o mundo ao seu redor, já percebeu como quase tudo parece urgente? As notícias chegam antes que o coração compreenda. As decisões são exigidas antes que o silêncio se forme. Tudo corre, tudo chama, tudo pede resposta imediata. E então, quase sem perceber, muitos leem as Escrituras como quem passa por uma paisagem em alta velocidade. Veem palavras, mas não permanecem nelas. Já se perguntou o que se perde quando até a fé começa a ser vivida com pressa? Hoje, quero caminhar com você por essa observação. Não para criar medo, nem para apontar erros, mas para olhar com atenção. Porque minhas palavras nunca pediram correria. Elas sempre convidaram a presença. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Leia devagar. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Observe com cuidado essa palavra, vigiai. Poucos percebem que vigiar não é viver em alerta ansioso, nem esperar catástrofes. Vigiar é estar desperto. É não atravessar a vida no automático. É não permitir que os dias passem sem serem percebidos. Agora, compare isso com o ritmo do mundo atual. Tudo incentiva o contrário da vigilância interior. A atenção é fragmentada, o pensamento é interrompido, o coração é puxado para muitos lugares ao mesmo tempo. Quando isso acontece, vigiar se torna difícil. Não porque seja impossível, mas porque exige algo raro: presença. Leia comigo outra passagem. Abra em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Observe que eu não disse que o amanhã não existe, nem que os desafios desapareceriam. Eu falei sobre o modo de caminhar. A inquietação acelera o interior. Ela faz o futuro dominar o presente. E quando isso acontece, o agora deixa de ser habitado. Poucos fazem essa comparação entre minhas palavras e o mundo de hoje. E quando fazem, algo desconfortável surge. Percebem que a pressa não é neutra. Ela molda escolhas, enfraquece a escuta e torna o silêncio incômodo. A pressa promete eficiência, mas muitas vezes rouba profundidade. Olhe ao seu redor com honestidade. Tecnologias que aproximam mensagens, mas afastam encontros. Informações abundantes, mas pouco entendimento. Relações rápidas, mas frágeis. Não digo isso como acusação, digo como convite à observação. Porque discernimento nasce quando alguém decide olhar sem fugir. Volte seus olhos para mais uma leitura. Abra em Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Leia comigo. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Poucos notam esse detalhe. A inquietação não nasce da falta, mas do excesso. Excesso de vozes, de tarefas, de exigências internas. Minhas palavras nunca competiram com o mundo. Elas ofereceram outro ritmo. Um ritmo que não ignora responsabilidades, mas lembra que o coração humano não foi criado para viver em estado permanente de urgência. Talvez a pergunta não seja por que o mundo corre tanto. Talvez seja outra, mais silenciosa. O que você deixa de ouvir quando corre junto? Guarde essa pergunta por um instante. Não tente respondê-la agora, apenas observe. Às vezes, o começo da escuta verdadeira não está em acelerar a busca, mas em permitir que o coração diminua o passo. Quando a pressa se torna normal, poucos percebem que algo essencial começa a se desfazer por dentro. Não é apenas o corpo que se cansa, é a alma que se fragmenta. Muitos seguem adiante acreditando que descansar é parar de fazer, quando na verdade descansar é voltar a estar inteiro no que se faz. Observe isso comigo com calma. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Leia devagar estas palavras. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Perceba a escolha do verbo. Eu não disse correi, nem produzi sem cessar, nem acompanhei o ritmo. Permanecer é ficar, é resistir à dispersão. É não permitir que o interior seja dividido em muitos estímulos que nunca se encontram. Agora compare isso com o mundo em que você vive. Quantas vezes sua atenção está em vários lugares ao mesmo tempo?
Quantas conversas acontecem sem presença real? Quantas tarefas são feitas com o corpo aqui e a mente em outro lugar? A fragmentação parece normal, mas ela cobra um preço silencioso, o esvaziamento interior. Leia comigo outra passagem. Abra em Marcos, capítulo 4, versículo 24. Vede o que ouvis. Observe com atenção. Ouvir nas Escrituras nunca foi apenas captar sons. Ouvir é acolher. É permitir que a palavra encontre espaço dentro de você. Mas isso exige tempo interior. E o mundo atual raramente oferece tempo, ele exige resposta. Quando tudo pede opinião imediata, ouvir se torna difícil. Quando tudo exige posicionamento rápido, refletir parece atraso. Mas observe com cuidado. Muitas das decisões mais sábias nascem da escuta, não da pressa. A pressa empurra, a escuta conduz. Volte seus olhos para outra leitura. Abra em Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Note que aquietar-se vem antes de saber. Poucos percebem essa ordem. O saber profundo não nasce da agitação, mas do silêncio. Quando o interior se aquieta, a visão se amplia. Hoje o silêncio incomoda porque revela. Ele traz à tona perguntas que foram adiadas. Ele confronta vazios, que a pressa tenta esconder. Por isso, muitos preferem o barulho constante. Mas o barulho não cura, apenas distrai. Observe o mundo ao seu redor. Notícias que se acumulam sem serem digeridas. Emoções que surgem e desaparecem antes de serem compreendidas. Relações que não amadurecem porque não têm espaço para permanecer. Isso não é condenação, é retrato. Leia atentamente mais uma vez. Abra em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Perceba, o convite não é para fazer mais, mas para vir, aproximar-se, estar, permanecer. Minhas palavras nunca pediram isolamento do mundo, mas profundidade dentro dele. Permanecer não é fugir das responsabilidades, é vivê-las com o coração inteiro, porque quando você aprende a permanecer, o mundo pode continuar correndo ao redor, e ainda assim, algo dentro de você encontra descanso. Guarde isso em silêncio por um momento. Talvez o maior desafio do seu tempo não seja acompanhar tudo, mas escolher onde permanecer. E essa escolha, quase sempre, revela aquilo que você realmente escuta. Há algo sutil que acontece quando a vida passa a ser vivida apenas em reação. Poucos percebem, porque reagir parece natural em um mundo que nunca deixa de provocar. Sons, imagens, crises, opiniões, urgências. Tudo chama, tudo pressiona, tudo pede resposta imediata. Mas caminhe comigo nessa observação. Reagir não é o mesmo que discernir. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Leia com atenção. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Observe essas duas palavras juntas. Prudência não nasce da pressa. Simplicidade não nasce da superficialidade. Prudência observa antes de agir. Simplicidade não se dispersa. Quando o ritmo acelera demais, muitos confundem impulso com verdade e emoção com direção. Agora, olhe para o mundo ao seu redor. Quantas decisões são tomadas no calor do momento? Quantas palavras são ditas antes da escuta? Quantos caminhos são escolhidos apenas para aliviar uma ansiedade imediata? Não é falta de sensibilidade, é excesso de estímulo. A pressa não dá espaço para o discernimento amadurecer. Leia comigo outra passagem. Abra em Lucas capítulo 12, versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza. Observe que eu não falo apenas de bens, mas de um desejo constante de acumular. Experiências, informações, controle, segurança. Quando o interior vive acelerado, ele tenta reter tudo, com medo de perder algo. E esse medo gera inquietação. Poucos percebem que a ansiedade cresce quando a alma tenta controlar aquilo que ainda não compreende. Quanto menos compreensão, maior a tentativa de domínio. O mundo atual oferece respostas rápidas,
mas raramente oferece entendimento profundo. E sem entendimento, o coração permanece inquieto, mesmo cercado de opções. Volte seus olhos para mais uma leitura. Abra em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Note esse detalhe. Julgar pela aparência é rápido. Discernir com justiça exige tempo. A aparência se impõe. A verdade se revela aos poucos. Quando tudo corre, a aparência vence. Observe como hoje muitos se posicionam antes de compreender. Defendem ideias antes de ouvi-las por inteiro. Rejeitam pessoas antes de conhecê-las. Não digo isso como crítica, mas como convite à consciência. O ambiente molda o comportamento, e o ritmo em que você vive molda a forma como você percebe o mundo. Existe algo que poucos notam nas Escrituras. Muitas vezes, antes de responder, eu fazia uma pergunta. Não para confundir, mas para desacelerar. Perguntas interrompem o automático. Elas criam espaço interior. Elas permitem que a verdade emerja como descoberta, não como imposição. Leia comigo agora no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer não é acumular informações. Conhecer é caminhar com algo até que ele revele suas camadas. A pressa coleciona dados, o discernimento constrói sabedoria. Talvez o cansaço que você sente não venha do que faz, mas da forma como decide. Talvez não falte força, mas clareza. E clareza raramente nasce em ambientes apressados. Permaneça comigo nesse pensamento por um instante. Observe sua própria vida, com honestidade e sem culpa. Quantas escolhas você tem feito por reação? E quantas por discernimento? Às vezes, mudar o caminho não exige mudar tudo. Apenas aprender a desacelerar o coração antes de responder. Há um outro efeito quase invisível quando o ritmo se torna excessivo. A perda da memória interior. Muitos lembram de datas, compromissos, notícias, mas já não se recordam do que sentiram, do que aprenderam, do que perceberam em silêncio. A vida passa, mas não se deposita. E quando nada se deposita, tudo parece vazio, mesmo estando cheio. Observe isso comigo com atenção. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Leia devagar. A semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração bom e reto, a retêm e dão fruto com perseverança. Note esse detalhe: reter. A palavra não frutifica apenas porque foi ouvida, mas porque foi guardada. E guardar exige tempo, exige pausa, exige interior disponível. Agora, compare isso com o mundo atual. Quantas coisas você ouve e esquece no mesmo dia? Quantas mensagens passam por você sem deixar marcas? Quantas verdades são tocadas, mas não acolhidas? O excesso de estímulo impede que a alma retenha. Tudo entra, nada permanece. Leia comigo outra passagem. Abra em Mateus, capítulo 13, versículo 22. Aquele que ouve a palavra, mas a preocupação deste mundo e a sedução das riquezas a sufocam. Observe que não é a negação da palavra que a sufoca, mas a preocupação constante. A mente ocupada demais não é um terreno fértil. Ela até recebe, mas não sustenta. Hoje, muitos vivem assim, sempre informados, raramente transformados. Não porque falte verdade, mas porque falta espaço interior. O coração precisa de silêncio para reconhecer o que é essencial. Sem silêncio, tudo tem o mesmo peso. E quando tudo pesa igual, nada orienta. Volte seus olhos para mais uma leitura. Abra em Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar não é repetir palavras. Meditar é permitir que elas acompanhem o ritmo da vida. É voltar a elas, é deixá-las amadurecer com o tempo. Poucos meditam hoje, porque quase ninguém suporta repetir com profundidade. O mundo prefere o novo, o próximo, o imediato. Mas a sabedoria não nasce da novidade constante, ela nasce da fidelidade ao que é verdadeiro. O que transforma não é o volume do que você recebe,
mas o cuidado com o que permanece. Observe sua própria caminhada. Quantas vezes você segue adiante sem assimilar o que viveu? Quantas experiências poderiam ter sido sementes, mas foram apenas passagem? Não falo isso para gerar culpa, mas consciência. A vida espiritual não se perde de uma vez. Ela se dilui aos poucos quando tudo é vivido com pressa. Leia comigo mais uma vez. Abra em João capítulo 14, versículo 26. O Espírito vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Perceba, lembrar é parte do processo espiritual, mas só se lembra aquilo que foi acolhido com presença. A memória da alma se forma na atenção, não na correria. Minhas palavras nunca pediram acúmulo, mas assimilação. Nunca pediram velocidade, mas profundidade. Porque aquilo que realmente sustenta você nos dias difíceis não é o que passou rápido, mas o que foi guardado no coração. Fique em silêncio por um instante e observe. O que você tem permitido permanecer dentro de você? Nem tudo precisa ser retido, mas aquilo que é essencial só frutifica quando encontra espaço para ficar. Quando tudo é vivido com pressa, algo essencial se fragiliza. A capacidade de perceber a minha presença no caminho. Não porque eu me afaste, mas porque o coração aprende a olhar sem ver, a ouvir sem escutar, a seguir sem perceber quem caminha ao lado. Muitos imaginam que me encontrar exige acontecimentos extraordinários, quando, na verdade, quase sempre acontece no ordinário desacelerado. Observe isso comigo com serenidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 15 e 16. Leia com atenção. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, eu me aproximei e ia com eles, porém os seus olhos estavam como que impedidos de me reconhecer. Note esse detalhe. Eu caminhava com eles, mas não era percebido. Não por ausência, mas por distração. A dor, a pressa interior e as expectativas não cumpridas impediram o reconhecimento. Agora compare com o seu tempo. Quantos seguem adiante carregando perguntas, frustrações e urgências, sem perceber que não caminham sozinhos? Quando a mente está tomada, os olhos veem apenas o que confirmam suas inquietações. E tudo o que foge disso passa despercebido. Leia comigo outra passagem. Abra em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Observe com cuidado. Eu não arrombo, eu não grito, eu bato. O barulho do mundo pode ser tão alto que o som mais delicado se perde. A presença não se impõe, ela se oferece, mas só é percebida por quem cria espaço para escutar. Volte seus olhos para mais uma leitura. Abra em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Buscar não é correr. Buscar é orientar o coração. Muitos pedem apressados, mas poucos buscam com atenção. E quando a busca se torna superficial, o encontro também se torna raro. Existe um ponto aqui que quase ninguém observa. Desacelerar não muda o mundo ao redor, mas muda a forma como você o atravessa. E isso transforma tudo. Porque quando o coração diminui o passo, os olhos se abrem, a escuta se aprofunda e a presença se revela. Leia comigo por fim no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir vem antes de seguir, e ouvir exige silêncio interior. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da atenção. Talvez ao longo desse caminho, você tenha percebido que minhas palavras nunca pediram medo, nem urgência, nem correria. Elas sempre apontaram para um modo de viver mais atento, mais presente, mais verdadeiro. O mundo pode continuar acelerado. Isso foge do seu controle. Mas o ritmo do seu coração, não. Guarde essa última reflexão com carinho. Observe sua própria caminhada nos próximos dias. Sem cobranças, sem promessas, apenas com atenção. E se desejar, compartilhe nos comentários o que mais tem dificultado sua escuta interior. Às vezes, nomear já é um começo. Permaneça em paz. Quando você aprende a diminuir o passo por dentro, percebe que nunca caminhou sozinho.